Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês nessa web aula. Gostaria de agradecer o convite da equipe do Telesaúde, para a gente falar um pouquinho aqui dessa atuação, né, da equipe multiprofissional em fissura lábio-palatina. Eu sou fonoaudióloga, sou Adriana Bergamasco Vieira Futigani, eu atuo aqui no Hospital de Olumília há 5 anos com as questões de alimentação. Eu atuo, né, no setor de pediatria, na internação do setor de pediatria, atuando na UTI neonatal, no 5, alojamento conjunto, e enfermaria de pediatria e também no ambulatório de amamentação que a gente tem o segmento dessas crianças. Então, assim, atuo basicamente com as questões, né, de alimentação e suas possíveis dificuldades, né, a gente fala os grandes desafios da amamentação e da alimentação, né, de uma forma geral. Também faço parte do programa de fissura lábio-palatina aqui do Hospital de Olumília. A gente tem, né, o atendimento e todo o acompanhamento dessas crianças com fissuras, desde o nascimento até a idade adulta. Então, vou falar para vocês um pouquinho, tanto da atuação da área de fonoaudiologia, né, com os nossos desafios, mas também de vocês, né, de uma forma geral, que estão assistindo, que vão assistir em determinado outro momento, possam também atuar ajudando esses bebês e as famílias também dessas crianças que possuem, né, a fissura lábio-palatina. Então, talvez muitos de vocês já tenham visto crianças, né, portadoras, adultos também, ou recém-nascidos portadores de fissura lábio-palatina. Tá? Ela é um defeito congênito comum, um dos defeitos congênitos mais comuns entre as malformações que afetam a face. Né? A gente tem uma ocorrência aí de 1 para 1000, dependendo do autor, varia um pouquinho, 1 para 650, mas vocês veem que ele ocorre com uma frequência bem considerável. Né? Então, o que é essa fissura lábio-palatina? Elas são malformações anatômicas, decorrente da falta de fusão dos processos faciais entre a 4ª e 8ª semana de gestação. Né? Então, as estruturas que deveriam, né, se unir, se juntar, acontece algum problema que daí elas não terminam esse processo. Elas podem atingir diferentes estruturas. Pode atingir o lábio, somente o lábio, como a gente tem aqui, né, na foto desse bebê aqui mostrando só a parte do lábio. Vou mostrar para vocês um pouquinho da classificação mais para frente, né, que são vários tipos, depende da estrutura afetada, da extensão dessa estrutura, ou ela pode também afetar o palato, né, seja de uma forma completa ou uma forma incompleta, né. A interação entre fatores genéticos e ambientais, elas podem interferir na formação da face. A gente não consegue, muitas vezes, definir a causa, né, desse problema, mas tem vários fatores que são citados na literatura como fatores causais desse tipo de malformação. Então, assim, a fissura lábio-palatina, ela pode ocorrer isoladamente, é o que a gente fala que são as não sindrômicas, né? São as mais comuns. Então, a criança não tem nenhum outro tipo de comprometimento, né? Todo um desenvolvimento normal, mas ela tem ali essa malformação no lábio ou no palato. E elas podem também vir acompanhadas de uma ou mais alterações, que a gente, né, que muitas vezes são muitas síndromes, que as síndromes, além de outras malformações, também vêm acompanhadas de lábio ou de palato. E as principais implicações que as fissuras podem trazer ao indivíduo são as dificuldades na alimentação. Eu sempre falo assim que a alimentação é o nosso primeiro e grande desafio, né? E alterações na arcada dentária, na mordida, comprometimento do crescimento facial e desenvolvimento da fala e da audição. E ao longo dos anos, essa condição pode, inclusive, trazer também impactos emocionais e sociais, né? Então, a gente sabe que ela tem um impacto estético, né, grande. Quando nasce um bebê com fissura lábio-palatina, a mãe fica chateada, muitas vezes, né, fica triste, porque não é aquele bebê que ela tinha sonhado, que ela tinha planejado, né? Então, já começa
no nascimento, dependendo da mãe, um impacto assim, um pouco forte, né? E a mãe pensa, como que eu vou alimentar essa criança, como que vai ser o crescimento e desenvolvimento dela, e aí que entra o nosso papel de tentar, né, acolher essa mãe e acalmá-la e poder orientá-la da forma correta. Então, assim, como eu disse, a fissura lábio-palatina, ela pode ser desde uma fissura só de lábio, só de um lado dos lábios, até uma fissura que a gente fala de transforame completa, né? Que ela pega, pode pegar só de um lado, também dos lábios, e passar para o forame incisivo, que eu já vou falar para vocês o que é, e assim, completo. Eu falo que é do lábio até o final mesmo do céu da boca, tá? E assim, é claro que dependendo do tipo de fissura, a gente vai ter um tipo de dificuldade, né? Com as fissuras mais simples, que a gente fala, né? As fissuras menos extensas, com comprometimento de menos estruturas, a gente vai ter mais facilidade com relação a algumas questões da alimentação, na fala. Com as fissuras mais extensas, né? Mais pós-forame, transforame, a gente, né, muito provavelmente vai ter mais dificuldade, né, com essa criança. Vai ter mais comprometimentos, não só na parte da alimentação, da amamentação, mas também com outras questões no desenvolvimento da criança. Tá? Então, aqui, a gente usa como parâmetro o forame incisivo, tá? Que é essa estrutura que fica logo próximo do reborde gengival. Tá? Então, aqui ela tem essa estrutura, então tudo que vem antes, né, anterior a ela, a gente chama de pré-forame, que ela pode pegar só o lábio como está aqui na figura B, só o lábio, uni ou bilateral, direita ou esquerda, ou ela pode ir um pouquinho mais além e pegar também o rebordo gengival, mas é tudo antes desse forame, a gente classifica como pré-forame. As que passam, né, desse forame, a gente classifica como pós-forame, certo? Então, assim, elas são atingidas, muitas vezes a gente não tem fissura no lábio, mas tem uma fissura lá de palato, né, que a gente chama o céu da boca, que ele está aberto, está comprometido, só na parte posterior desse forame. E a gente também tem as transforames, que a gente fala que passa por esse forame, né, saindo desde lá do lábio, indo até o final do palato mole, também. Então, ele pode ser uni ou pode ser bilateral, completa. Então, a gente fala que aqui a gente tem um prejuízo muito maior em algumas questões, né? Como eu disse, da alimentação e da fala. Com relação ao diagnóstico, né? Quando que pode ocorrer esse diagnóstico? Então, assim, o diagnóstico ele pode ocorrer no pré-natal. As crianças, através do uso do ultrassom, pode ser feito, pode ser visualizado sim, essa fissura já, né, intraútero. Então aqui a gente tem uma fissura, né, que a gente consegue visualizar de lábio, de palato, e aqui bem nítido nesse ultrassom, né, 3D, é uma fissura de lábio. Só que a gente tem uma frequência pequena de diagnósticos pré-natais. Então, muitas vezes são malformações que passam e não são diagnosticadas no pré-natal, né? E eu vou falar para vocês daqui a pouquinho qual seria a importância de ter esse diagnóstico no pré-natal. Por que seria bom, né, essa família, essa mãe já saber que vai ter uma criança com essa dificuldade, com essa malformação, tá? O nosso atendimento à gestante. Então, na verdade, o nosso atendimento ela já começa com a gestante, né? Desde que for diagnosticada, verificada a fissura lábio-palatina, a gente começa já com o atendimento dessa gestante, como eu disse para vocês, já com a questão do acolhimento dessa gestante, né? E explicar um pouquinho para ela o que é essa fissura, como que vai ser essa criança, né? Pelo menos para ela ter uma noção do que a espera, né? De como vai ser esse bebê. Claro que a gente não consegue passar claramente para ela, mas a gente consegue pelo menos oferecer, né, um apoio para essa mãe. Eu falo que só escutar muitas vezes essa mãe, né, as suas angústias, as suas aflições já ajudem muito. A gente tem aqui no hospital uma equipe
interdisciplinar, mas assim, de cirurgião bucomaxilofacial, cirurgião plástico, a gente tem enfermeiro, fonoaudiologia, genética clínica, a nutrição, a odontologia, a ortodontia, a otorrinolaringologia, a pediatria, a psicologia e o serviço social. Então, assim, são profissionais, é uma equipe multiprofissional grande, né, que é necessário para tratar esse paciente em todas as suas áreas, em todas as suas dificuldades, certo? Então, essa é uma equipe importante, né, que o paciente tenha de apoio para poder ser atendido no momento adequado. E assim, o que é importante a gente passar para essa mãe, né? Eu falo que não só aqui no atendimento no hospital, mas eu falo assim que muitas vezes essa mãe, ela chega muitas vezes nas unidades de saúde. Então, assim, vocês, né, profissionais da saúde, né, dos diferentes pontos aí do nosso país, que vão ter o primeiro contato com essa mãe, porque ela nasce, a criança nasce, vai embora para casa, muitas vezes, algumas vezes com dificuldade alimentar, mas que depois vão chegar num determinado momento, né, para vocês aí na unidade, antes até de chegar aqui no hospital, antes de chegar para o tratamento, né. Então, é importante considerar sempre as dúvidas da mãe. Então, assim, procurar informações para poder esclarecer essas dúvidas das mães, da família, né, de uma forma geral, uma expectativa, uma ansiedade muito grande, né. Considerar que a mãe, geralmente, eu falo que hoje em dia com a internet, então a mãe assim, já vem com um monte de informações prontas para a gente, um monte de questionamentos, coisas que ela leu, que muitas vezes tem um embasamento teórico ou algumas vezes não tem, né? Então ela traz uma angústia muito grande de leituras prévias na internet. Considerar o grau de instrução dessa mãe também, né? E o tipo de fissura da criança e se tem ou não outras malformações associadas, que depende muito, né? Então, assim, sempre no primeiro contato com essa mãe, tentar acalmá-la. Como que a gente vai tentar acalmá-la e diminuir essa ansiedade? Mostrando para a mãe que essa criança, provavelmente, ela vai ter um desenvolvimento normal. Né? Uma criança, principalmente aquelas que são acometidas só com a fissura labial, ou só com a fissura lábio-palatina, não tem outros comprometimentos, ela vai ser uma criança que vai se desenvolver normalmente conforme todas as crianças que não têm. Né? Então, assim, enfocar essa parte do desenvolvimento normal para a mãe ver que aquela fissura é mínimo perto de todo um desenvolvimento, de todo, né, um comprometimento que a criança poderia ter. Né? E, assim, os possíveis comprometimentos com relação à amamentação. Como eu já falei para vocês, é o nosso primeiro desafio. Né? A gente vai falar mais detalhado mais para frente, e ele varia muito, porque ele depende muito do tipo de fissura, como eu disse, e da extensão dessa fissura também. Desde a criança conseguir ser alimentada no seio materno normalmente, sem nenhuma dificuldade, até ela não conseguir ser, né, alguns tipos de bebês não conseguem ser alimentados no seio materno, mas que com alguns ajustes, com alguma orientação, a gente consegue alimentar aquela criança com segurança, né, e para que ela se desenvolva muito bem com relação ao ganho de peso e desenvolvimento normal da criança. Né? E mostrar para a mãe que existe tratamento, né? Aquela criança não vai ficar assim para sempre e que existe um tratamento. Então, na verdade, assim, a gente tem um protocolo de tratamento, né, aqui no hospital, é um protocolo que a maioria dos hospitais que tem o programa de fissura, que trabalha na reabilitação das fissuras lábio-palatinas, eles seguem, tá? É claro que a gente tem geralmente as faixas de atendimento, a faixa etária, né, para fazer a cirurgia, por exemplo, então a gente procura a criança de 3 a 6 meses opera o lábio, depois a criança em torno de 12 a 18 meses operar no palato, né, mas muitas vezes elas vão ter precisar de vários momentos cirúrgicos. Como eu disse, depende muito da extensão, né, e da quantidade de estruturas afetadas. Né, mas só para saber que o bebezinho, né, muitas vezes ali com 3, 4, 5 meses, ele já pode ser submetido, se ele tiver, né, com a questão do desenvolvimento tudo ok, com bom ganho de peso,
né, com estabilidade clínica, ele já pode ser submetido à cirurgia de lábio, né, já faz o fechamento daquele lábio, então eu falo que esteticamente a criança já fica melhor, né, de se visualizar, tá? Só que essas idades que eu estou comentando com vocês, então, assim, depende muito do desenvolvimento crâniofacial e da maturidade dessa criança, né? Então, isso não é regra, a gente não é seguido à risca, a gente sabe que também tem uma fila de espera, tem, né, o momento certo para aquela criança ser submetida à cirurgia, mas, assim, existe um tratamento e, como eu disse, existe toda uma equipe especializada com esse tratamento é gratuito, né, fornecido pelo SUS. Aqui em Cuiabá a gente tem o Hospital Geral que faz, né, esse tipo de cirurgia, e o Hospital Júlio Miller também, né, que compõe toda a equipe, desde o cirurgião, né, toda a equipe que conforme a criança, né, o paciente vai precisando, a gente vai atendendo, vai procurando ajudar não só o paciente, como a família também. Né? E assim, geralmente, como eu disse para vocês, a mãe vem com muita ansiedade. Então, assim, evitar falar para ela, então a gente busca, né? Mas evitar falar para ela, como disse, o necessário para aquele momento, né? Não falar sobre outros problemas que poderão surgir. Então, assim, falo que é falar o necessário para que ela se acalme, né, para que ela consiga abaixar a sua ansiedade e aderir também ao tratamento, né? Também não pode ser uma informação muito superficial, porque daí ela vai ficar com muitas dúvidas e também talvez nem vai confiar muito na equipe. Mas assim, por quê? E falar para ela que existem outras fases do tratamento, em cada fase vai ser como eu digo, vai ser solucionada, né, as suas dúvidas, vai ser esclarecida as suas dúvidas, né? E que existem cirurgias secundárias, muitas vezes aquela criança vai precisar de uma ou mais cirurgias, tá? Que essas são acompanhadas mesmo até a idade adulta. Eu acho uma coisa bem importante que a gente percebe aqui no hospital, mas aí na unidade de vocês também dá para ser feito, se tiver, né, como for o caso, é propor o contato dessas mães com bebês e com crianças que já foram operadas ou que já fazem o atendimento, né? Porque já aconteceu de mães chegar aqui com recém-nascidos de alguns dias e elas chegaram muito angustiadas e chorosas mesmo, chorando muito, né, muito tristes. Como eu disse para vocês, quando você tem, né, muitas vezes elas não ficaram sabendo desse diagnóstico pré-natal, tiveram, né, o diagnóstico durante o nascimento do bebê, então ficaram um pouco assim, chocadas mesmo, né, com a operação da face da criança. E no momento que elas, no caso nosso aqui, que chega no hospital, que elas têm contato com outras mães, e muitas vezes as crianças lindas, né, como esse bebê já operado, a gente olhar mais detalhadamente, ele tinha uma fissura unilateral direita, né, então lindo, né, a gente fala, então ele é muito mais fácil para a mãe aceitar, e muitas vezes elas chegam chorando e saem sorrindo, porque elas veem que não é, né, que tem tratamento, que tem solução, que tem uma equipe para poder ajudar, que tem toda uma equipe de apoio para poder oferecer ajuda para ela e para o seu bebê, né, nesse momento que eu falo que é delicado. Tá? E outros profissionais especializados também, que é o que quando a criança chega, né, até o hospital, que a gente propõe para essa mãe, que fala de todo o tratamento, tá? Para acalmar essa mãe mesmo. E quais são os locais de tratamento que a gente já comentou com vocês. Sempre que possível, marcar o retorno para essa mãe para uma nova orientação. Por quê? Como eu disse, a angústia é muito grande, as dúvidas são muito grandes, e às vezes ela vem numa ansiedade, não consegue expor todas as suas dúvidas, né? Aí quando chega lá em casa, aí que ela vai pensar, poxa, eu poderia ter perguntado isso, eu poderia ter perguntado aquilo. Então, assim, até pedir para ela muitas vezes vir com o acompanhante, ou trazer a sua dúvida mesmo por escrito, né? E se tiver um acompanhamento psicológico, né, no caso, propor, né, propiciar para aquela mãe esse tipo de atendimento, porque ajuda muito, né?
Falando para vocês ainda um pouquinho do diagnóstico pré-natal e dessa importância desse diagnóstico, né? Que bom que todas as mães pudessem ter essa malformação identificada no pré-natal. Então, aqui uma pesquisa dessa autora que mostra que 75 mães, né, dessa amostra dessa pesquisa, só 15 tiveram um diagnóstico pré-natal, né, em torno de 20%. Dessas 15, 13 mães, né, 13 bebês, né, nasceram com a fissura labial ou lábio palatal, as duas coisas, né, e 2 delas tinham a fissura palatina isolada. E essas mães, questionando essas 15 mães, essa pesquisa revelou que 100% delas queriam ter tido realmente o diagnóstico no pré-natal, né. Aí ficaram as 60 mães que tiveram o diagnóstico foi só e 80%, então é um índice grande, né, de diagnóstico. A gente também vê isso no nosso dia a dia aqui no hospital, que o índice de diagnóstico no pré-natal é pouco, né, poucas mães vêm já com esse diagnóstico. E dessas 60 mães, perguntando para elas sobre se elas tinham preferência de ter tido diagnóstico no pré-natal, 40% delas, 40 mães, né, disseram que sim, que gostariam de ter, né, se tivessem a possibilidade de ter a oportunidade de ficar sabendo do probleminha da criança no pré-natal. Então, como que é importante isso? Então, assim, esse questionamento, assim, qual seria o melhor momento para passar para essa mãe, né, essa informação? Quando que seria melhor ela ficar sabendo que vai ter um filho com a fissura lábio, labial, palatina, lábio palatal, né? Então, a gente sempre, assim, fala que depende muito, que é muito individual, é de mãe para mãe, né, de família, de indivíduo para indivíduo. Mas a gente fala, assim, que não é bom ela ficar sabendo também muito cedo, porque vai gerar muita angústia, muita ansiedade, talvez prejudicar todo esse período, né, que é tão, tão bonito, tão gostoso para a mãe, né, que é a gestação, mas também não deixar muito para o final. Então, a gente sempre considera que, né, 24, 25 semanas, que coincide muitas vezes, né, com o ultrassom morfológico, e seria o ideal essa mãe ficar sabendo desse diagnóstico, porque também ela já vai se preparando, né? Então, assim, quais seriam os benefícios para a criança ao nascimento, né, para aquela mãe que já tem conhecimento que vai ter uma criança com fissura lábio-palatina? Primeiro benefício é com relação à equipe da maternidade, né, e a família também preparados para chegar com um bebê com fissura, certo? Então, assim, o que a gente tem identificado muitas vezes, chegando ao hospital, crianças com uso de sonda, né, a gente fala com via alternativa, com sonda nasogástrica ou orogástrica, que a maternidade não coloca aquela criança para poder ser alimentada, com medo, certo? E no momento que ela chega, a equipe, né, a gente faz toda uma avaliação com relação a essa sucção dessa criança, se essa criança tem condições de sugar, aonde, como que ela vai se alimentar, se é no seio materno, se é, né, por uso de um outro utensílio, seja uma chuquinha, uma colher, como que ela vai se alimentar. A gente faz toda uma avaliação e identifica que aquela criança muitas vezes tem condições sim de se alimentar, com alguns cuidados, que a gente também vai falar um pouquinho mais adiante, mas que ela tem condições de se alimentar e que retirar dessa sonda, né, orientado à mãe, orientado à família, e a criança muitas vezes vai embora para casa sem a sonda e mamando, né, por via oral. Então a gente fala que a maternidade estaria mais preparada nesse sentido, para buscar orientação, para buscar ajuda, como, né, muitas vezes, alimentar aquela criança. Como eu disse, é o nosso desafio, que muitas vezes assusta, né, quando você vê uma criança que tem um lábio, né, que as estruturas não se fundiram, né, que tem palato aberto, então a gente tem muito medo que a criança engasgue, que a criança não consiga sugar direito, né, que a criança aspire. Então, assim, é normal essa angústia, sim, mas como eu falei para vocês, com as orientações adequadas, com os cuidados adequados, né, a gente faz isso com muita segurança, procura fazer, né, com a maior segurança possível, essa criança tem condições de alimentar normalmente, tá? Então, aqui nós teríamos também mães mais seguras e tranquilas para alimentar o seu bebê, porque muitas vezes essa orientação já seria passada para ela lá no pré-natal,
né? Quando é criança, mães que moram aqui em Cuiabá, né, ela já vem para o programa de fissura, ela já conhece os profissionais, ela já tem contato com outras crianças, então ela já tem um conhecimento prévio, né, de como será o seu bebê. Né, pelo menos, né, imaginam como será esse bebê. Né. Ela também chega mais precoce aos centros especializados. Então, às vezes a gente vê crianças aqui no hospital chegando com idades mais tardias, né? E muitas vezes também com dificuldades alimentares, com ganho de peso inadequado, porque não estão conseguindo mamar direito, a mãe não foi orientada, a choquinha ou o seio materno não está sendo suficiente, ela precisa de um aporte calórico, né, maior. Então a gente vê isso sim, né? Então se a mãe tivesse a oportunidade de beber nascendo, né, uma orientação com a equipe que acolheu essa criança na maternidade, já encaminhar para os centros de referência, seria melhor. E a gente percebe que com a mãe sabendo, né, pelo menos tendo uma previsão de tudo que vai acontecer com ela adere melhor ao protocolo e ao tratamento. Né? E normalmente elas julgam que a malformação é menor do que o esperado, que ela tem uma sensação de alívio, né? Porque você muitas vezes imagina muito mais do que aquilo que muitas vezes a criança apresenta ao nascimento. Né? Essas dificuldades são amenizadas. A questão da atuação com o bebê. Então, falando um pouquinho da atuação fonoaudiológica, né? O que a fonoaudiologia faz com esses bebês, né, portadores de fissura palatina. Então, assim, a gente tem a questão da alimentação, que a gente vai detalhar um pouquinho mais, né, acompanhamento e orientações dos hábitos orais, né, o uso de chupeta, de mamadeira, orientar a retirada no momento certo, e com relação à audição também, geralmente essas crianças têm bastante otite, né, infecções de ouvido com frequência, justamente por causa do leite que acaba indo, né, em direção autoauditiva. A gente também tem os problemas de fala, né, são crianças que têm uma fala mais nasal, uma fala, né, diferenciada, tá? E as orientações pré-cirúrgicas e pós-cirúrgicas que a equipe toda trabalha em função dessas orientações. Então, falando um pouquinho da questão da atuação com esses bebês, né? Da atuação com relação à alimentação. Como eu já disse, eu falo, né, novamente, é o nosso primeiro e urgente desafio. Então, ele necessita, é claro, de uma equipe multiprofissional. Né? Em geral, esses lactentes eles podem ser alimentados por via oral, como eu disse, normalmente, mas tomando, sim, alguns cuidados para alimentar essa criança de uma forma segura. Tá? Inclusive, diretamente ao seio materno. A gente vai falar um pouquinho do que a gente pode ajudar também essa família, né, no seio materno. Utilizando algumas técnicas facilitadoras, né, sendo raras as indicações de sonda, geralmente restritas a casos sindrômicos. Então, na maioria dos casos, como eu disse para vocês, as crianças não necessitam de sonda para ser alimentada. A gente consegue fazer isso tomando, né, usando essas técnicas facilitadoras, tomando os devidos cuidados, a criança consegue ser alimentada normalmente. Né? Mas acontece sim, mas quando a gente tem esses casos, né, tem outros símptomas, outras malformações associadas, mas já aconteceu também só da fissura, né, lábio-palatina, a criança ter essa dificuldade de demorar um pouquinho mais e necessitar realmente dessa sonda. Mas a gente vê que é mínima, né, não é assim a maior parte das crianças. Então, assim, com relação à alimentação no seio materno, né? Como eu disse para vocês, a alimentação no seio materno, ela depende muito do tipo de fissura e da extensão dessa fissura. A gente vê aqui no caso até dessa foto, a gente vê uma criança com uma fissura labial, né? A gente não consegue identificar se ela tem uma fissura de palato também, mas a gente vê ela com uma fissura labial esquerda, né? Quando a gente tem só a fissura labial, seja ela do lado direito ou do lado esquerdo, a gente consegue ter uma eficiência de sucção sim, tá? Precisa muitas vezes alguns ajustes também, mas a gente consegue que essas crianças mamem exclusivamente do seio materno, tá? Por que deve ser estimulado esse seio materno, né? Porque
como em qualquer outra criança, ela tem os benefícios imunológicos, tem a questão do vínculo, né, entre mãe e filho, a estimulação de toda essa musculatura do lábio, da mandíbula, né, que é realizada durante a mamada, que contribui para quê? Para que tenha uma oclusão dentária, um posicionamento, né, mandibular adequado, enfim, um equilíbrio neuromuscular desses tecidos que envolve toda essa questão da mastigação também. E vai ajudar mais para frente essa criança no desenvolvimento, né, da fala e da linguagem. Né? A gente tem um trabalho muscular muito grande na alimentação, fora todos esses benefícios que eu falei, que vai ajudar a criança a desenvolver essa fala com mais equilíbrio e precisão. Né? Então, como eu disse para vocês, depende do grau de complexidade. Como a gente tem uma fenda, não só de lábio, mas também de palato, eu digo que a alimentação no seio materno, ela fica um pouquinho mais difícil. Né? Eu acho que ela sempre deve ser estimulada, sempre a gente tem o seio materno como primeira, né, fonte de alimentação, a gente tem que sempre estimular, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Essa criança que tem essa abertura, né, essa fissura no céu da boca, no palato, ela não tem o que a gente fala que é uma pressão intraoral grande, uma força de sucção, porque ela não tem esse céu da boca, que seria esse arcabouço ósseo fechado, então ele é aberto. Então, assim, ele estando aberto, ele não favorece muito a pressão que a criança tem que fazer para poder sugar o seio materno. Então, o que eu percebo na minha prática aqui no hospital? Quando as crianças nascem aqui na maternidade, né? Eles me chamam para poder avaliar essa criança. E a gente percebe que elas têm os reflexos, né, normais, tanto o reflexo de procura, o reflexo de sucção, adequado, né, como todo bebê, que não tem nenhum outro tipo de malformação, mas elas também têm. Só que a gente percebe essa sucção, a presença da sucção, só que uma sucção um pouquinho mais fraca, né? Uma movimentação da língua muitas vezes assim, não tão apropriada, e que a gente coloca essa criança para mamar no seio materno e ela busca o seio da mãe, né, com os reflexos aí de procura, ela procura o seio da mãe, ela vai buscar, ela procura abocanhar esse seio materno, nessa região da mama da mãe, e que muitas vezes dá uma sensação para a gente que ela está mamando e mamando bem. Né? Eu digo isso assim no primeiro momento, porque assim, com o passar, falando dos dias, ou às vezes até das horas, essa criança já muda um pouquinho o comportamento no seio materno, porque ela não consegue tirar, né? Ou ela tem muita dificuldade de tirar o leitinho, né, da mãe, o leite da mãe, por déficit nessa pressão intraoral. Então ela começa a ficar irritada, ela começa a ficar chorosa, ela continua procurando, ela continua buscando o seio materno, mas ela faz o esforço, ela suga, ela apresenta o movimento de sucção, mas, como eu disse, ela consegue tirar pouco leite, então ela vai ficar com fome, e aí com fome ela vai ficar irritada, e aquela estimulação do seio materno passa a ser um estresse, tanto para a mãe quanto para a criança. A mãe começa a ficar ansiosa, ela não está conseguindo pegar, ela não está conseguindo chorar, ou ela não está conseguindo sugar, ela chora muito, ela não vem para o peito, ela chora, então aquilo acaba ficando. E aí quando a gente opta então por introduzir um outro tipo de utensílio, né, para poder alimentar aquela criança, né. Então assim, Tomé, em 1990, ela analisou que crianças com fissura de palato apresentam desvantagem com relação ao aleitamento materno, que é o que eu falei para vocês. Cerca de 10% apenas de sucesso, quando comparados com a fissura de lábio, 45% de sucesso. Né? Serrano, também em 2008, encontrou um menor índice de aleitamento materno nas fissuras de palato. Como eu disse para vocês, não tem pressão, tem diminuição da pressão intraoral e também um déficit maior, uma dificuldade maior de sucção. As de lábios, né, contrariando aqui uma diferença muito grande, de 2,7% para 49% de sucesso na amamentação de crianças com fissura só de lábio, né? Então o sucesso é maior aí. E a gente pode melhorar mais ainda esse sucesso, passando algumas orientações para vocês com relação ao posicionamento, tá? Então a gente tem várias posições aqui
para poder amamentar essa criança, né? Uma criança que não tem fissura, a gente tem a posição deitada, a gente tem a posição tradicional, né, que é a criança alinhada com o corpo da mãe, com a cabecinha, né, um pouquinho mais elevada, certo? A gente tem uma lateral inversa, que a gente coloca a criança a mamar, né, dessa forma, e a gente tem a postura de cavalinho, certo? Então, assim, dessas posturas todas, e claro que a gente sempre fala assim, é que a mãe se adapta. Então, assim, não existe a postura melhor, né? Existe o que a gente fala assim, que é a mais indicada. Mas, assim, a mais indicada, se a mãe não gostar, ela acaba não sendo, né, a melhor posição para a criança mamar. Então, a gente tem essa posição de cavalinho, né, que é uma posição onde a criança consegue melhorar a pressão dentro da boquinha, né, essa pressão intraoral, e consegue ter mais força para poder tirar o leite do seio da mãe, né, o leite materno. E essa pressão invertida também. Aqui tem uma criança com a fissura labial unilateral esquerda, certo? Em geral, essas crianças conseguem mamar melhor na mama contralateral. Então, ela vai conseguir mamar melhor na mama direita do que na mama esquerda. Tá? Por quê? A mama direita vai vedar melhor essa estrutura aqui e ela vai conseguir melhor pressão, né, intraoral. Então, assim a gente sempre fala. Então, assim, a mãe coloca na mama direita, ela mama, né, vamos considerar essa criança aqui com a fissura do lado esquerdo, vai mamar na mama direita. Mas e depois, na mama esquerda, ela não vai mamar? Aí a gente orienta a mãe para colocar nessa postura invertida. Aqui nessa postura invertida, que daí a oclusão, né, daquele lábio que estava aparecendo lá vai ficar melhor também. Então, de um lado ela mama na posição tradicional e da outra, do lado, ela mamaria na posição invertida. Né? Tem bastante sucesso ou no caso aqui no cavalinho também, né, que também, como eu disse para vocês, o vedamento facilita o vedamento labial, facilita a pressão intraoral, melhora a pressão intraoral e essa criança consegue tirar mais leite dessa mãe com menos tempo. Porque o que a gente pode observar também é que muitas vezes a criança mama e a gente tem que fazer o acompanhamento dessa criança com relação ao ganho de peso, porque ela talvez não mame de uma forma tão eficiente, por esse déficit de pressão. Então, ela não consegue ganhar um peso adequado, né? É uma criança que muitas vezes a mãe fala que quer ficar o dia todo no peito, ou que chora, que tirando do peito ela chora bastante, não consegue dormir, né? Dá um intervalo entre uma mamada e outra. Então, a gente tem que avaliar qual que é a eficiência dessa mamada. Será que essa criança está conseguindo mamar bem? Né, essas duas posturas, no caso, iriam facilitar para as fissuras, né, de lábio ou de palato. Então, aqui para vocês, mostrando um pouquinho de quando a criança precisa dessa via alternativa. Então, como eu disse para vocês, o índice é pequeno, tá? A fissura, por si só, ela não justifica o uso da via alternativa, porque os bebês, a indicação de sonda nasogástrica, né, ou gástrica, ela vai ser a mesma indicação para outros bebês. Né? Então, assim, que eles vão precisar, quando eles não conseguem ser alimentados de uma forma eficiente, mas isso depende. Tem bebês que não têm a fissura e precisam de usar a sonda, né, também. Tá? Então, não é a fissura que é sendo a justificativa para o uso dessa sonda. Certo? A não ser que a criança realmente não esteja conseguindo ser alimentada pela via oral. E na presença, né, quando a gente perceber que tem uma dificuldade alimentar um pouquinho maior, a gente começa a suspeitar de outras síndromes ou outros comprometimentos. Né? A criança, quando ela vai ser alimentada, né, seja através do seio materno ou através da chuquinha, né, ou mamadeira, a gente sempre tem que observar como que está essa coordenação da sucção, sugar, respirar e deglutir. Então, essas crianças muitas vezes têm mais dificuldades de fazer a coordenação, né, dessas funções, porque elas cansam com mais facilidade, elas podem apresentar tosses ou engasgos durante a mamar, então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. E aqui, então, que não é o ideal, mas é o que muitas vezes a gente precisa utilizar com essas crianças, né, como eu disse para vocês, principalmente com as fissuras transforames, as fissuras de palato, porque a gente precisa alimentar essas crianças, né, independente
do utensílio que a gente vai utilizar. O seio materno, claro, que é infinitamente, né, mais vantagens do que todos os outros tipos de leite, por isso que a gente sempre pede para a mãe, quando não é possível aumentar as crianças no seio materno, a gente pede para as mães ordenhar o leite, né, seja através da ordenha manual, através de alguma bombinha, para poder ordenhar, tirar o leite o tanto de tempo que ela conseguir, né. Então a gente sabe que não tem estímulo maior do que a sucção do bebê para produzir, para aumentar e para melhorar a produção, para produzir o leite materno. Mas, diante dessas dificuldades dessas crianças, a gente orienta a mãe a ordenhar. Então, assim, a gente sabe que ela vai conseguir ordenhar, mas, em geral, elas não conseguem manter essa ordenha todo o tempo que a criança vai precisar do leite materno, e muitas vezes, né, é preciso entrar com algum tipo de fórmula, né, orientado pelo médico, pelo nutricionista. Então, assim, aqui eu falo que a gente tem um arsenal, né, de tipos de utensílios que a gente pode utilizar, certo? Eu já vou mostrar para vocês que, em geral, o que eu tenho observado, a gente tem observado aqui na equipe, a mínima madeira, que é uma madeira que eu vou mostrar para vocês a foto, é a que tem tido mais sucesso. Eu falo que é o melhor custo-benefício, porque é uma madeira que não é cara, é um bico de látex, e a criança tem tido bastante sucesso, consegue se alimentar com eficiência, se alimentando, né, a quantidade, muitas vezes, que ela precisa, tá? Mas, assim, eu sempre falo que é o bico que a criança se adaptar. Se ela chegar aqui com uma mamadeira, né, que ela está mamando bem, que ela está se desenvolvendo bem, a equipe não mexe. Então, assim, os profissionais não mudam o que está dando certo, certo? A gente prefere bicos mais macios, né, esses bicos de látex que a gente tem, que são mais macios, são mais fáceis por aquilo que eu já falei para vocês, devido à dificuldade da pressão intraoral, né, que os bicos de silicone, muitas vezes, eles são mais duros, né, são mais firmes, e a criança acaba cansando e não consegue ingerir a quantidade de leite que ela precisaria ingerir para um adequado ganho de peso, né? Como eu disse, a gente sugere para a mãe sempre manter que ela puder o leite ordenhado, né? Mas na impossibilidade desses, tem as fórmulas industrializadas, né? Adaptadas para cada tipo de lactente. Então, aqui um pouquinho dos tipos de bico, dos tipos de mamadeira, tá? Existem esses dois bicos aqui que ele é bem conhecido até, que são os bicos indicados, esse especificamente para fissura de lábio, e o bico que seria para fissura de palato. O que a gente percebe na nossa prática, no nosso dia a dia, nos cursos que a gente também faz, que, em geral, a gente não tem muito sucesso. Eles foram desenvolvidos para esse fim, mas não tem muito sucesso. Já tivemos pacientes que chegaram aqui no hospital mamando esse bico e muito bem, se desenvolvendo bem. A gente, como eu disse para vocês, a gente acabou não mexendo, né? A mãe já estava adaptada, a criança estava adaptada, então, assim, estava tudo ok, a gente acabou deixando esse bico mesmo. Mas o que, assim, que os profissionais, né, utilizam, indicam, que eu gosto bastante, seria essa chuquinha comum, tá? Como eu disse, é um bico de látex, né? Ela tem um furo bem pequenininho, com fluxo pequeno de leite saindo pelo furo dela, porque nos primeiros dias de vida do bebê, quanto menor o furo, melhor. Então, porque assim, o menos leite, porque por menor que seja, essa chuquinha ainda mesmo assim, ainda sai bastante leite, né? Mas talvez não saia como nesse outro tipo aqui, que é para crianças um pouco maior, ou nesses outros tipos de furos aqui. Então, eu falo que é o menorzinho, o menor furo que a gente tem. Por quê? Como eu disse para vocês, muitas vezes as crianças podem apresentar dificuldade para sugar, respirar, engolir e vir apresentar engasgos. E as mamadeiras, de uma forma geral, elas, quando você introduz ela na boca dos bebês, elas acabam indo leite, né? Muitas vezes ele nem está sugando, mas ela está indo. Então, o menor furo que a gente tiver é melhor nesse início. Só que acontece, muitas vezes a criança não consegue mesmo ter a pressão, né, para conseguir tirar aquele leite daquela mamadeira, e às vezes a gente até precisa aumentar um pouquinho esse furo, mas com muita cautela, com muita restrição, né? Esse já seria um bico também,
tradicional de látex, né, que ela já tem um furinho um pouquinho maior, é para crianças um pouco maiores, mas essa mamadeirinha, ela cabe em torno de 60 ml. E conforme a criança vai crescendo, a mãe acha que a mamadeira vai ficando pequena, tem que parar a mamada muitas vezes para colocar uma maior quantidade de leite. Então eu sempre falo para a mãe assim, quando ela mamou 2 mamadeirinhas dessa, a gente já pode passar para esse bico aqui, que seria um bico de uma mamadeira, né, maior, de um volume maior. A gente também tem esse tipo de mamadeira de colher, que eu gosto bastante também. Tá? Essa colher aqui a gente usa muito nos pós-operatórios aqui das crianças que fizeram palato, né, porque ela não tem bico que vai machucar, né, a questão da cirurgia, né, da ferida cirúrgica, e ela pode ser inicialmente utilizada também. A gente coloca leite dentro dessa mamadeira e muitas delas, não são todas, mas essa aqui especificamente sim, ela é flexível. Então você aperta e tem um furinho lá na região da colher, né, que vai sair, o leitinho vai ser direcionado lá para essa colherzinha e a criança vai conseguir mamando, mas com bastante cautela também, com volume, né, conforme a criança vai conseguindo ter eficiência da deglutição. Com relação a essa alimentação, né, na mamadeira, utilizando o que eu falei para vocês, essa chuquinha que a gente tem, que eu falo que a gente tem um maior sucesso, tá? Então, o que a gente tem que fazer, por exemplo, de ajuste nessa mamadeira? O que poderia para melhorar? Então, a gente percebe que a criança está demorando muito para mamar, que ela cansa, ela dorme, aí toda hora ela acorda, dá um intervalo curtinho e acorda, quer mamar novamente. E aí a gente muitas vezes precisa ajudar, né, com aquelas manobras facilitadoras que eu comentei com vocês no começo, né, que seriam mais ou menos isso aqui, ó. A mãe aqui está pressionando, né, a bochecha da criança, fazendo o quê? Com que o lábio, então fazendo o quê? Com o vedamento labial um pouco melhor, certo? Apertei a bochechinha da criança. E muitas vezes também com esse outro dedo aqui, eu vou lá embaixo do queixo da criança e eu melhoro, eu dou uma elevadinha na língua, eu melhoro mais e facilito para ela mamar. Ela vai mamar mais rápido e vai mamar um volume maior, né? Um volume que ela precisa para poder ganhar um peso eficiente. Quando a gente percebe que isso não está indo muito bem, que o furo está muito pequenininho, que aquela criança mama só um pouquinho, daí já cansa, já dorme, que ela precisa mamar mais porque ela não está conseguindo ganhar um peso adequado, a gente pode aumentar esse furo, mas é um furinho pequenininho, gente. É um furinho a gente fala 1 milímetro, tá? A gente pode fazer ele com agulha aquecida, aquece a agulha e vai furando, tá? Porque tem algumas mães que chegam no nosso serviço com rombo no bico da mamadeira e aquele leite caindo dentro da boca da criança e a criança não mal dá conta de respirar e de sugar e engolir, né, tudo ao mesmo tempo. Então é o que dificulta e que muitas vezes é arriscado para a criança ela aspirar aquele leite, né, e desenvolver uma pneumonia. E como eu disse para vocês, então, pressionar, né, também pode ser pressionado o bico da mamadeira. Então esse bojinho que a gente tem aqui, essa parte mais gordinha, a gente pode apertar também com esse dedo indicador, apertar ele, né, e auxiliar para, se a criança não está conseguindo tirar o leite, tá? Ela suga, mas assim, a gente vai ver que de repente, depois de 5 minutos, a gente olha a quantidade de leite que foi e vê que foi muito pouco. Então, ela, com certeza, ela vai cansar e não vai conseguir ingerir a quantidade que ela precisa. Então, a gente ajuda apertando sim, né, conforme ela for respirando, sugando, engolindo, a gente vai apertando aos pouquinhos, com pausa, vai muitas vezes oferecendo pausas para essa criança, tirando o bico da boca da criança, né, do bebê. E por quê? Porque se eles estão com tanta fome, com tão eufóricos para mamar, né, ansiosos, que eles não são coisas que precisam ser feitas para respirar. Então eles vão mamando, e como eu disse, né, se começa aí um volume muito grande, eles não estão conseguindo coordenar direitinho para respirar, eles podem aspirar esse leitinho, engasgar e o leite lá para o pulmão. Né? Como eu disse, acompanhar com essas pausas respiratórias, né? O bico da mamadeira sempre deve estar cheio de leite, mas eu faço, em alguns momentos eu falo para a mãe, para não ficar precisando tirar e colocar essa mamadeira a todo momento dentro da boca da criança, eu falo para ela abaixar um pouquinho, né? Só abaixar a mamadeira, tirar o leite ali da mamadeira, que a criança vai continuar sugando,
É claro que ela vai engolir um pouquinho mais de ar, mas assim, entre ela engasgar, né, e engolir mais ar, a gente ainda faz isso dando essas pausas ou tira mesmo o bico da boca. E uma postura mais verticalizada, então esse bebê o mais sentado, né, que ele puder, e muitas vezes a gente precisa também pausar, fazer pausas para ele arrotar, né, então assim, porque eles vão ficando angustiados, eles precisam desses momentos, porque a ingestão de ar, né, é maior também por causa da questão da abertura aí do lábio e do palato, tá? Muitas vezes a gente vai, que às vezes até assusta um pouquinho a mãe, vai perceber o refluxo, né, assim, voltando o alimento lá, né, o leitinho pelo nariz, tá? Isso é comum, isso pode acontecer. A gente faz essas medidas, né, citadas anteriormente para poder melhorar que isso não aconteça com tanta frequência, tá? Mas pode acontecer, né, durante a deglutição. Por quê? Porque o palato, né, está aberto, muitas vezes ele, né, está aberto, que ele vai ser fechado lá por volta de 12 meses, 18 meses, tá? Existem casos também que a criança não tem abertura, a gente olha, ela não tem nenhuma abertura no palato, não tem nenhuma fissura, mas tem o que a gente chama de fissura submucosa, que a mucosa está íntegra, né? A mucosa do palato está íntegra, mas se a gente for avaliar mesmo mais detalhadamente, a gente vai ver que a parte óssea por baixo desse tecido está aberta. Então, nesse caso, pode ter refluxo, né? Voltar o leite pelo nariz. No caso de fístulas também, isso depois, né, quando a criança já operou, às vezes fica uma aberturinha também, a gente pode notar, né, isso, criança um pouquinho maior depois do pós-operatório do palato, né, e caso de insuficiência venofaríngea também, onde que a musculatura do palato mole não está funcionando adequadamente e acaba escapando o leite, né, para o nariz. E o que a gente pode fazer para diminuir isso aí? A gente pode, né, ter a questão da postura mais verticalizada, como eu falei para vocês. Quando a gente são crianças que já estão não só em aleitamento materno, mas já introduziu alguns outros tipos de alimento, a gente diminui a quantidade de alimento ofertado, né, em vez de encher uma colher para poder oferecer para a criança, a gente diminui, oferece a metade só da quantidade. Tá? Verificar o tamanho do furo, né, do bico da mamadeira, como disse, às vezes as mães abrem, cortam com a tesoura o bico, abrem demais, e isso pode realmente, né, ir bastante leite para o nariz. Como eu falei da quantidade de alimento, né, na colher também diminuir, né, e quando isso acontecer, limpar, né, o narizinho e continuar oferecendo. A gente pode limpar com soro fisiológico, né, ou às vezes até um cotonete para tentar limpar a sujeirinha que ficou ali no nariz, mas dá para ir oferecendo, e conforme o bebê vai crescendo, vai desenvolvendo, vai se adaptando, isso tende a diminuir também. Né? A higiene também, a higiene, né, falo higiene oral, higiene nasal, sempre oferecer água para os bebês após as mamadas, então os bebês que estão sendo alimentados através de fórmulas, tem que oferecer água, claro que o pediatra, né, é o profissional mais indicado para definir a quantidade de água que esse bebê vai precisar, mas para uma forma de estar limpando, né, aquela boquinha, né, o soro fisiológico nas narinas também, para limpar, para não ficar nenhum resíduo, né, de leite, até por conta das infecções. E se precisar até usar o cotonete para tirar alguma secreção nasal, algum tipo de alimento que ficou ali preso na cavidade nasal. E a questão da introdução de outros alimentos, né? Eu falo que também é um outro medo da mãe, que ela sempre traz essa angústia, essa dúvida pra gente. Mas eu vou conseguir dar comida para o meu filho, né? Se ele está com o céu da boca todo aberto. Então, é assim, a mesma idade cronológica, né, das crianças sem fissuras. Tem alguns cuidados para fazer, como eu já disse para vocês, tem, né? Talvez diminuir a quantidade de alimento oferecido ali na colher, né? A gente tem uma orientação que a gente passa para a mãe, para ela, quando ela oferecer, colocar a colher dentro da boca, a gente dá uma apertadinha na língua da criança, que daí você estimula a criança a fazer um movimento com o lábio e deglutir de uma forma melhor também. Tá? Quando tem a troca de consistência, né, que a criança passa de uma consistência líquida para uma consistência mais pastosa, né, mais sólida, ela também pode ter um aumento do refluxo nasal, que isso tende a diminuir, como eu disse para vocês, com a adaptação da criança.
Eu trouxe aqui para vocês um pouquinho, para falar um pouquinho sobre as placas palatinas. Então, assim, muita gente às vezes pergunta, as mães perguntam, né, para a gente, que já ouviram falar, já leram na internet, né, sobre o que são essas placas ou para que serve, tá? São umas plaquinhas de acrílico que são colocados, né, no palato. Só que, assim, tem instituições que ainda usam essas plaquinhas, só que a gente sempre fala assim que o custo-benefício dela é muito alto e que as crianças não precisam delas para, como eu disse para vocês, elas conseguem mamar, né, conseguem se alimentar sem uso dessas plaquinhas. Seria para quê? A indicação delas. Então, no caso, né, para ser uma maior segurança da mãe, né, ela funciona como um fechamento mesmo do palato, né, facilitaria na alimentação, separa essa cavidade oral da cavidade nasal e minimizaria o refluxo nasal, né? Só que a gente sabe, o custo dela é muito alto, a criança tem que ser moldada porque ela vai crescendo, essa plaquinha vai, né, ficando mais frouxa dentro da boca, precisa de uma equipe muito experiente, ficar moldando, né, o bebê, imagina ficar moldando esse bebê, né, o tempo todo. Então, a gente, como eu disse para vocês, a gente fala que não tem necessidade dessa plaquinha, mas que existem, então, mais para vocês terem o conhecimento, que em alguns centros elas são utilizadas, assim, são poucos, não são muitos, mas alguns centros que têm essa equipe, um hospital de grande porte, entendeu? Que tem toda, né, uma equipe que trabalha com relação a isso, acaba utilizando essas plaquinhas palatinas, tá? Então, assim, a gente também faz acompanhamento e orientações com relação aos hábitos orais da criança, se ela está usando chupeta, se ela está, né, daí quanto tempo ela vai continuar usando essa mamadeira. O que a gente pede para a mãe? Então, quando a criança que vai ser operada do palato, a gente pede para a mãe, então, vamos supor que ela já esteja, né, meio programada uma cirurgia dela com um ano e meio, a gente pede para retirar a mamadeira, daí no caso, e oferecer no copinho para essa criança um tempo antes da cirurgia. Por quê? No caso das cirurgias de palato, a criança não pode mamar na mamadeira, de hipótese alguma, devido à questão cirúrgica, né? A mamadeira vai trazer, por mais macio que seja o bico, ela vai trazer uma pressão, né? Onde foi dado os pontos, ali na questão da cirurgia da criança. E o que a gente tem percebido? Que as mães têm muita dificuldade de fazer isso, de tirar esse hábito antes da cirurgia. E elas vêm ainda muitas vezes com o hábito da mamadeira e elas choram muito no pós-cirúrgico, né? Que isso muitas vezes atrapalha, né? Pode causar a cicatrização, corromper pontos e não tem uma cicatrização muitas vezes tão boa assim e acaba interferindo no sucesso, né, do pós-operatório, no sucesso dessa cirurgia. A gente sempre orienta a mãe, né, a oferecer, a gente usa, ou no caso, aquela colher que eu mostrei para vocês, né, uma madeirinha de colher, né, ou oferece na colher, ou oferece no copo mesmo. Mas se a criança já está acostumada com esse tipo de utensílio, vai ser muito mais fácil ela aceitar no pós-operatório, que já é um momento delicado, né, para a criança e para a mãe, e aí se a gente tem, né, não é o que ela está acostumada, não é o hábito que ela tem ali da chupeta, da mamadeira, ela não vai poder. Então, a gente já orienta essa família a estar retirando esse hábito, né, o quanto antes, né? E, como eu disse para vocês, ir retirando, né, gradativamente. Não dá para você de um dia para o outro chegar numa criança e não oferecer mais, né, tanto aquela chupeta ou a mamadeira. Tem que ser aos poucos, né, para ela ir se acostumando com outro utensílio aí para ser alimentada. E aí, né, meio que terminando aqui a nossa aula, os profissionais da saúde, eles devem ter o conhecimento, né, das dificuldades alimentares ou das dificuldades, né, inerentes, né, da criança com fissura oral-palatina, né, para cada caso, dos recursos disponíveis, dos tratamentos, né, que poderão ser utilizados. É preciso escolher o método ao qual a criança se adapte, aquele que melhor possa mantê-la mais próximo da mãe, né, e que principalmente ofereça as condições para o aporte nutricional adequado. Como eu disse para vocês, né, cada criança tem um padrão, cada criança desenvolve, né, de uma forma, ela se adapta de uma forma, e a gente sempre busca, né, ser o melhor para a mãe e para a criança, né? É o que ela se adaptar, no caso. Então, finalizando aí, nutrir uma criança com fissura oral-palatina não é tarefa difícil, né? Também não é tão fácil assim,
mas traduz, né, em experiência gratificante quando se observa a surpreendente capacidade de adaptação dessas, desde as idades mais precoces, né? Então a gente vê muitas vezes um bebê, né, um bebezinho com um lábio, com um palato todo aberto, mas que eles conseguem se adaptar nesse primeiro momento, né, de que eles precisam sobreviver, que é a questão da alimentação, eles conseguem se adaptar, conseguem ser alimentados com segurança, com eficiência, né, e que a gente vê eles respondendo muito bem. Muitas vezes só precisa de alguns ajustes para poder conseguir, assim, com segurança, fazer esse trabalho. Voltando, então, gostaria de agradecer a presença de todos, né, que estavam nessa web aula, as pessoas que vão assistir depois, em outro momento, e esperando, assim, que de alguma forma, né, com essas orientações, essa aula, eu consegui ajudar, né, a gente vai conseguir ajudar, orientando muitas vezes, né, a família dessas crianças que né, têm a fissura lábio-palatina, nas unidades de vocês. Então, eu sempre falo assim, que cada membro atua na sua especialidade, mas eu acho que o que a gente pode fazer junto, né, para dar uma melhor qualidade de vida para essa criança, é o que vale. Então, muito obrigada a todos.